Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 4. A partir do versículo 31. Até o versículo 38. Evangelho de João, capítulo 4, do 31 ao 38. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come alguma coisa. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe trouxe comida? Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Deus nos abençoe na leitura da sua palavra e pelo seu Espírito a aplique em nossos corações. Esse é um texto do contexto do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente sabe que em determinado momento, quando Jesus sentou-se junto ao poço, os discípulos foram à cidade comprar alimento. E quando voltaram, isso que a gente lê no versículo 31, insistiam para Jesus comer alguma coisa, muito provavelmente pelo longo tempo que estavam sem se alimentarem. E aí o Senhor Jesus responde: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Jesus não estava falando de comida literal, de pão, peixe e qualquer outro alimento comum naquele contexto. Mas ele responde a essa inquietação dos discípulos com a sua alimentação, falando a respeito de coisas espirituais. A gente vê claramente no texto que o foco dos discípulos era na questão natural. A questão da alimentação não é algo desprezível, porque a alimentação nos mantém vivos, né? Nos dá energia para caminhar, para trabalhar, para viver. Então, é uma questão material, mas não é algo desprezível ou sem importância por ser material. É importante, o alimento é importante. Mas Jesus está dizendo que ele tem algo mais importante para fazer, para estar concentrado e ocupado, e que os discípulos não conheciam. E os discípulos se perguntam: será que alguém deu comida a eles? Será que alguém trouxe comida para ele comer? Não entenderam o que Jesus queria dizer do ponto de vista espiritual. A conversa continua, Jesus agora explicando melhor aos discípulos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e concluir a sua obra. Vamos ler juntos? Pausadamente. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Uma palavra mais direta de Jesus aos discípulos, falando a respeito de alcançar os perdidos, falando a respeito de levar aos perdidos as boas novas. Há 3 domingos atrás nós conversamos sobre isso, não foi uma pregação, mas uma conversa. O pastor abriu o coração, falando da minha visão ministerial, falando de pequenos grupos como estratégia para execução dessa visão ministerial do discipulado, e fiz um desafio aos irmãos para se organizarem em pequenos grupos, por afinidade, né, um grupo aí de meia dúzia, para que a gente volte a trabalhar firme com pequenos grupos, tendo o objetivo de alcançar os perdidos. E eu fiquei muito feliz naquele domingo, porque ao acabar o culto, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu já estou trabalhando aqui para organizar um pequeno grupo para mim. E eu fiquei feliz, né? Eu falei, uma ovelha me ouviu, né? Que bênção. Né? As outras 199 continuam perdidas, rebeldes e desobedientes. O que vocês me sugerem? Quebrar as pernas das ovelhas? Literalmente? Esse texto aqui, irmão, fala muito no meu coração, porque mostra o quanto Jesus estava comprometido e empenhado na salvação dos perdidos. Vale dizer que para isso, Jesus estava se expondo diante dos judeus. O seu status só diminuía com os judeus, né? Porque que profeta é esse que vai na casa de publicanos e pecadores para jantar com eles? Que profeta é esse que deixa uma mulher de má fama lhe tocar? Que profeta é esse que se dá aos samaritanos, inimigos dos judeus, ou judeus inimigos dos samaritanos? Então, era uma exposição, e se ele estivesse preocupado com a aprovação, ele sabia que com esse gesto ele receberia exatamente o contrário, reprovação e não aprovação. Mas ele descreve ainda o que ele estava fazendo como fazer a vontade daquele que o enviou e concluir a sua obra. O que é mais importante? A aprovação dos nossos irmãos e amigos e até inimigos, ou fazer o que Deus quer que façamos? A gente não tem dúvida, né? É fazer o que Deus quer. Aí eu quero fazer uma pergunta para você responder para Deus. O quanto você está empenhado e comprometido com a obra de Deus? Tem uma peça chamada Mãos Vazias, que retrata o dia do nosso encontro com o Senhor, para prestarmos conta da nossa vida a Ele. E nessa peça, muita gente está extremamente constrangida, escondendo as mãos. As mãos representam obra, né? Trabalho executado. E muita gente está diante dele escondendo as mãos, com vergonha, porque não fizeram a sua obra. A gente precisa decidir se o ide por todo mundo e pregai o evangelho é restrito aos discípulos, aos 12 apóstolos, ou se é abrangente
a todos os que seguem Jesus Cristo. Vale dizer que se dependesse só dos 12, o evangelho chegaria em Barra do Piraí? Eles teriam conseguido ir por todo o mundo, literalmente? Todos os países? Então, o evangelho só nos alcançou porque os demais discípulos, aqueles que foram se convertendo, entenderam que a missão era deles. De que a melhor tradução que sugerem é indo e não ide, os estudiosos modernos. Indo por qualquer lugar que você for, faça discípulos, pregue o evangelho, ganhe almas, ganhe vidas para Jesus Cristo. Indo, façam discípulos. E Jesus vai dizer: a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aí agora parece que as coisas começam a ficar mais claras para os discípulos. Mas Jesus continua dizendo: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Pela época da plantação, pelo desenvolvimento da planta, se sabe mais ou menos quanto tempo para a colheita. E Jesus diz assim para eles: eu digo a vocês, levantai os vossos olhos. Ou, na nossa tradução mais moderna, o que está escrito ali, irmãos? Abram os vossos olhos. Né? Levantar o olhar, levantar os olhos da tradução antiga, é como se a gente estivesse meio que olhando para baixo sem ver o global, o todo da coisa. Jesus está chamando a atenção para eles para verem o que ele estava fazendo e o que estava acontecendo ali. A mulher tinha ido na cidade anunciar que ela tinha achado Cristo. E ela estava convidando a cidade: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E Jesus estava querendo chamar a atenção dos discípulos para essa realidade. Das pessoas que estavam vindo ver se ele era o Cristo. E ele diz: levantai os vossos olhos. A ideia de prestem atenção. Olhem bem, vejam a realidade. E é claro que a gente está falando aí de visão espiritual. A gente pode andar pensando na morte da bezerra, dia após dia, ou a gente pode andar buscando ter percepção espiritual da realidade à nossa volta. Às vezes você está em determinado lugar e as pessoas começam a falar de Deus, começam a falar de religião, começam a falar de coisas espirituais. Será coincidência? Será coincidência a sua presença num lugar onde se mostra sede espiritual? Não é, não é? E aí você tem uma escolha: ficar calado, que você está cansado, está ouvindo a música ali no seu fone de ouvido, ou você pode falar o evangelho, apresentar a mensagem àquelas pessoas ali. São escolhas que a gente tem. A gente pode, vez por outra, reunir os amigos em casa para um chá da tarde, para um café, e ali no meio daquele bate-papo, em determinado momento, a gente pode dar uma palavra. Aliás, você é o dono da casa, então você pode tudo. Você pode dar uma palavra, você pode fazer uma oração e assim também apresentar o evangelho aos seus amigos. Existem
1000 maneiras, fora aquela que você pode inventar, para levar o evangelho a alguém. Os irmãos conhecem a metodologia do Projeto André e não precisam necessariamente da ficha para estarem desenvolvendo aquilo que aprenderam. Listar os seus amigos, fazer isso em oração e começar a orar diariamente por esses amigos, pela salvação deles. Depois dizer a eles que está orando por eles e ver se tem algum motivo especial de oração e se empenhar em oração pelos pedidos dos seus amigos, né? Depois você pode convidá-los para um culto especial ou até mesmo para um pequeno grupo, uma reunião na sua casa, e assim você vai estar dando aqueles passos para levar os seus amigos a Jesus. O que não podemos, irmãos, é não fazer nada. O que não podemos é ficar de braços cruzados, como se a igreja fosse simplesmente participar de um culto. Precisamos de levantar os nossos olhos, precisamos ver os campos brancos, indicando que é tempo de colheita. Os discípulos, quando foram ameaçados para não falarem mais no nome do Senhor Jesus em Atos, eles dizem: nós não podemos deixar de falar. Somos nós que convencemos os perdidos? Não. Mas somos nós que falamos aos perdidos. É uma parceria, onde o Senhor nos manda ir pregar. E o resultado? O resultado já é problema dele, não é problema nosso. Eu sempre gosto dessa história e conto ela aqui. O irmão Nicolau contando de como ele foi evangelizado pelo irmão mais velho, se eu não me engano, do irmão Cleto, seu Manuel, o nome dele, né? Antônio. Ele era motorista de caminhão e o irmão Nicolau era ajudante. E quando o irmão Nicolau caía na escala para ser o ajudante dele, o irmão Nicolau já dizia que ali ele já ficava triste, ele já reclamava, porque ele sabia que ia ser o dia inteiro ouvindo aquele homem falar de Deus. Olha que testemunho bonito, irmão. Ele não gostava, mas o irmão Antônio não deixava de cumprir a sua obrigação. E um dia, triste na vida do irmão Nicolau, ele tinha se envolvido numa confusão, brigou, parece que se machucou bem. Ele entendeu que precisava parar com a vida que ele estava levando e mudar de vida. Do que ele se lembrou? Da igreja. Referência do evangelho que ele ouvia. A igreja é referência para quem quer aprender de Deus, para quem quer se reunir com outros para adorar a Deus. Então, quando alguém fala para uma outra pessoa, procure uma igreja, está indiretamente falando para ela, procure a Deus. Ou você precisa de igreja, está dizendo que você precisa de Deus na sua vida. Você precisa de Jesus na sua vida. E assim foi a conversão do irmão Nicolau. E eu tenho certeza que Deus vinha usando a vida do irmão Antônio para isso. Jesus vai continuar dizendo: aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. O fruto da evangelização, o fruto do ardor da igreja por ganhar almas, ele dura para a vida eterna, de forma que se alegram juntos
o que semeia e o que colhe. Alguns irmãos compartilharam comigo, pastor, a irmã Vera, ela está para trazer aqui a ficha dela do Projeto André, que ela me falou para dar um testemunho aos irmãos, mas ela, de 10, 9 se converteram ao Senhor Jesus. Dá um glória aí, irmão. Horrível, seu glória. Má vontade, glória dada na marra, né? De 10 por quem ela orou, 9 se converteram a Jesus Cristo. Quem mais fez o Projeto André e viu pessoas da sua lista de oração se convertendo? Não precisa ter sido 9 de 10, pelo menos 1 de 10. Aí, tem gente aí, amém. Mas ela falou, pastor, eles não vieram aqui para a nossa igreja. Tem problema isso, irmão? Não tem problema nenhum. Porque Jesus, ele só tem uma igreja. Toda a igreja é de Jesus? Eu não sei. Tem um texto bíblico que diz que não, né? Que muitos dirão, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Jesus não tem uma denominação, Jesus não tem uma unidade, mas ele tem uma igreja espalhada na face da terra, e somente uma igreja. Por isso, universal, né? Não aquela que você lembrou aí, mas a de Jesus é universal, porque tem crentes, discípulos de Jesus do mundo inteiro. Todos esses compõem uma única igreja. Então, se essa pessoa ouviu do Evangelho e procurou uma outra igreja, a nossa oração é que seja uma boa igreja, que ensine o Evangelho, que a torne discípulo de Jesus Cristo. E isso basta. Mas essas mãos levantadas, ainda que poucas, 6 ou 7 irmãos que levantaram a mão, mostram que quando nós nos empenhamos, os resultados aparecem. Está claro, irmãos? Se nós não temos resultado, é fruto da nossa inércia, é fruto do nosso descaso. Nós não podemos deixar de falar. Nós precisamos nos empenhar em levar o Evangelho aos perdidos. Esse é o motivo de oração que eu gostaria que você tivesse diariamente na sua agenda. Usa-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Me dá estratégia, Senhor. Me ajuda a vencer a vergonha, a timidez, Senhor. Me mostra, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, onde o Senhor quer que eu atue. Que a atuação do Seu Espírito no meu coração seja mais forte do que todo o meu temor. Muitos irmãos aqui participaram das nossas viagens missionárias. E foram com medo mesmo falar de Jesus para as pessoas. Eu tenho certeza que não foram à viagem só os corajosos. Eu sei que os que foram com medo também. Como é que vai ser esse negócio de ir na rua evangelizar pessoas? Alguns voltaram tristes, porque ouviram alguém dizendo uma malcriação, que não queria ouvir aquilo, já tinha sua religião. Mas outros voltaram surpresos em como as pessoas ficaram agradecidas. Teve gente que até tomou cafezinho, né? Se eu não me engano, teve gente que até almoçou, ou pelo menos lhe foi oferecido almoço. Tamanha gratidão da pessoa que o recebeu em casa para ouvir falar do Evangelho.
São experiências, irmãos, que mostram que quando a gente se dispõe a obedecer ao Senhor, as coisas acontecem. A gente vê Deus usando a nossa vida para além do que nós pensávamos ser a nossa capacidade. Mas para isso precisamos nos dispor. A visão do discipulado é a seguinte. Alguém bom de conta aí, os irmãos que têm calculadora aí, peguem as suas calculadoras. Se você se empenhar o ano inteiro para fazer mais um discípulo para Jesus Cristo, no final do primeiro ano, de um discípulo, quantos nós temos agora? 2 discípulos. Se você fez um discípulo, você infundiu na mente daquele discípulo que é importantíssimo que ele empenhe a sua vida em fazer discípulos para Jesus. No final do segundo ano, são quantos discípulos? Esses outros 2 que foram ganhos numa mesma filosofia. Foi infundido na mente deles fazer discípulos. Então, no final do terceiro ano, nós teremos quantos discípulos? No final do quarto ano? No final do quinto ano? No final do sexto ano? No final do sétimo ano? No final do oitavo ano? No final do nono ano? E no final do 10º ano? 1.024 discípulos. Olha a capacidade exponencial de multiplicação. No final do 10º ano, são 1.024 discípulos. E olha a qualidade da multiplicação, porque é um ano você se dedicando para fazer um discípulo de Jesus. Não quer dizer que no ano seguinte você já vai abandoná-lo, viva a sua vida por você, não. Mas olha a capacidade exponencial, irmãos. Esse templo aqui comporta 1.024 pessoas? Não comporta. Vai ter que derrubar e fazer outro. Amém? Aí tem gente que fala assim, não, é tão bom a nossa igreja pequenininha, né? A gente é uma família, todo mundo se conhece. Essa visão é compatível com a visão bíblica para a evangelização? É, irmãos? Não é de Deus isso não, irmãos. Atos vai dizer, e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Lembram da pregação de Pedro no templo? Quantos se converteram? 3.000. Né? Então, irmãos, nós somos 203, né? Por aí, 204. Mas a gente é 200 já há muito tempo. Pelo menos uns 5 anos aí, 4 anos, né? A gente é 200. Mas a gente já foi 299. O que está acontecendo? Aí é uma pergunta que cada um tem que responder para Deus. O quanto você está empenhado em ganhar vidas para Jesus? O quanto você está empenhado? O quanto você está comprometido com a missão? É mais fácil mandar dinheiro para o missionário, né?
Aí a gente descobre que não é um grande sacrifício ofertar para missões. Essa é a parte mais fácil. Mas o desafio é indo. Não é só mandar o recurso, mas é por onde você for, você cumprir a missão. Porque você é representante do reino dos céus nesse mundo. Você é representante do reino de Deus nesse mundo. E o plano de Deus é redimir o mundo através dos seus representantes. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios 5. E nos confiou o ministério da reconciliação, que é Deus reconciliando o mundo consigo, primeiro através de Jesus. Hoje Deus reconcilia o mundo com Ele através de quem? Um de cada vez. É através dos discípulos. É através da igreja de Jesus Cristo em ação. A igreja em ação é a extensão dos braços de Deus para tocar as vidas, tocar os perdidos. Eu vi um vídeo bonito essa semana de um jovem que cumprimenta na rua que parecia ser um morador de rua. Só que quando ele dá o bom dia e estende a mão, o senhor não o cumprimenta. E aí ele pergunta: o senhor, como eu posso te ajudar? Como é que o senhor está? E aí depois ele insiste e o homem o cumprimenta. Aí ele fala: olha, eu te amo. E o homem fica assim assustado: mas como assim? Ele fala: quanto tempo que o senhor não ouve isso? Aí o homem responde: há muito tempo eu não ouço alguém dizer que me ama. Ele falou: mas eu te amo. E Jesus ama o senhor. E Jesus que me mandou amar o senhor e vim aqui falar com o senhor. Aí o homem pede: ora por mim. Ele na mesma hora abraça o homem ali e fala: vamos orar. E ora, faz uma oração bonita em favor da vida daquele homem. E no final ele dá mais um abraço e aquele homem fica extremamente emocionado e impactado com a ação daquele jovem. Outro dia eu assisti um outro vídeo de umas crianças encenando no sinal uma sepultura de Jesus e Jesus ressuscitando na época da Páscoa para levar a mensagem de que Jesus ressuscitava. Imagina aquelas crianças pequenininhas, tamanho do Miguel aí, eu não estou vendo ele aí, está lá com as crianças, vestidos de anjo, tamanho da Mel, vestidos de anjo e fazendo encenação no sinal. Também impactando aquelas vidas. Se eles vão se render ou não, a gente não tem poder sobre isso. Mas a gente tem um poder de ser extensão de Deus para tocar as vidas através de um gesto de bondade, através de um socorro e através de uma palavra sábia, divina, para alguém que está vivendo um momento extremamente difícil na sua vida. Tem gente nesse mundo que admira você. Tem gente nesse mundo que cederia a um convite seu. Então, meu irmão, use a sua influência. Para o ano de 2025, o nosso desafio é ser uma igreja empenhada em ganhar almas. O maior número possível de pessoas. Quem sabe a gente vai ter que deixar o batistério cheio, permanentemente cheio, para estar sempre batizando pessoas que vão se rendendo aos pés do Senhor. Versículo 38 para terminar: eu os enviei
para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Eu os enviei. Aí o texto vai continuar dizendo que se aproximaram de Jesus ali muitos samaritanos, né, e por causa da palavra daquela mulher, vieram crer em Jesus Cristo. Eu repito meu apelo, meus irmãos. Se você se vê em dívida no que diz respeito ao empenho com a evangelização, eu quero desafiá-lo a começar montando um pequeno grupo. Procura um irmão do seu círculo mais íntimo de relacionamento e diz: vamos montar um pequeno grupo, irmão? Eu, você, fulano de tal e fulano de tal. 3 pessoas já é um pequeno grupo, não tem problema nenhum. A visão do pequeno grupo não é aquele pequeno grupo ficar só eles a vida inteira, não. A visão do pequeno grupo é que aquela experiência ali sirva para despertamento espiritual através do material, para que ali no pequeno grupo outros multiplicadores estão sendo formados. Daqui a pouco alguém do seu grupo vai falar assim: olha, eu resolvi montar um grupo com as minhas tias. Toda terça-feira eu estou indo lá na casa das minhas tias e estou fazendo estudo com eles. Esse é o propósito. Agora um outro vem e diz: eu estou fazendo um pequeno grupo com meus vizinhos. Tem 2 senhorinhas lá que eu chamo para irem lá tomar um café comigo toda semana. E a gente agora está estudando a palavra de Deus junto. E as coisas vão acontecer, irmãos. Deus vai despertar a igreja para a multiplicação. Nós nos multiplicarmos. Se começando com 1, em 10 anos, a gente tem 1024. Se começarmos com 200, em 10 anos, quantas novas igrejas nós abriremos, irmãos? Se começarmos com 200, a gente vai ter que orar para que todos realmente não venham para cá. A gente vai precisar de novos pastores. E Deus há de levantá-los no nosso meio. Amém? Tem uma meninada boa aí, né? Para Deus chamar, capacitar e botar na obra. A gente vai ter que abrir novas igrejas. Vai haver no nosso meio um movimento sobrenatural e muito especial. E o texto vai dizer que ambos se alegram, tanto quem semeia quanto quem colhe. E você, como semeador, vai se alegrar em perceber que mesmo nas suas limitações e falhas, Deus escolheu usar a sua vida para salvar os perdidos. Que a palavra de Deus, santa, pura e verdadeira, encontre lugar nos nossos corações, incomodando até na divisão lá da alma, para que sejamos convencidos a nos tornarmos multiplicadores, discípulos de Jesus, comprometidos e empenhados em fazer novos discípulos para o Senhor Jesus. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.
Se eu fosse depender desse amém de vocês aí, eu estava no sal, já ia sair daqui derrotado. Mas que Deus faça a nossa igreja vibrar para que 2025 seja um ano de virada, um ano de mudança, e o nosso assunto seja isso: a troca de informações sobre as estratégias que Deus nos tem dado para ganhar vidas. Amém, igreja?